Esse podcast é distribuído pela Central 3. Antes da gente ir pra abertura, que é baseada num vídeo do André Perfeito, vale avisar que esse é um daqueles episódios com tradução e sem tradução. Essa aqui é a versão sem tradução. Se você quiser a outra versão, vai lá no nosso feed. Agora sim, bora pra abertura. Olha, esse vídeo aqui é pra falar que o Banco Central tem que cortar a taxa de juros. Está cada vez mais claro. Eu tô ficando meio sem paciência pra esse assunto. Calma. Por que tem que cortar a taxa de juros? Não sei. Sabem sim. As empresas brasileiras estão tendo o balanço delas implodido por dentro. Porque elas se alavancaram durante o período da pandemia, todo mundo fez isso. E a persistência do juro elevado está implodindo por dentro o balanço das empresas. Pois é, a Selic alta, ela fode a dívida pública, mas também fode a dívida privada. Caralho. Quando o pessoal se endividou lá atrás, a Selic estava 2%. Não é que foi para 8%, foi para 15%. E tá persistindo lá. Aí tem outra questão que é o seguinte. Pode falar. A persistência de juro elevado vai jogar a taxa de desemprego para cima, ou seja, né, acelerar o mercado de trabalho e fazer que a massa salarial caia para acomodar a demanda? Não vai. Por que o desemprego vai parar de cair? Porque já caiu demais. Não é a taxa de juro mais. E é até bom que isso seja acontecendo, porque as empresas brasileiras, tem um estudo sobre empresas zumbi, o Brasil é que tem mais empresas zumbi no mundo. Você já viu falar de empresas zumbis ou empresas vivo-mortas? São empresas em que a geração de caixa da empresa é inferior à sua dívida, pagamento de juros da sua dívida. Está numa situação que é o seguinte, elas devem muito dinheiro, esse dinheiro, o lucro dela é drenado para resultado financeiro, para pagar os bancos, tá? E se a demanda cair, isso aí que a margem de lucro do cara vai para o zero. Tem esse motivo, mas tem outros motivos. A gente tem um déficit fiscal, temos um déficit fiscal, verdade. Tem um déficit primário. Nosso déficit primário, eu vou falar que é 0,7 ano passado. O projeto que o Bolsonaro entregou no último ano de mandato previa um déficit da ordem de 63 bilhões de reais. Só que tem dois probleminhas nesse orçamento, que tem a ver com duas emendas constitucionais. Uma emenda constitucional foi aprovada de última hora para voltar a pagar R$600 de Bolsa Família por mês. Era para acabar no dia 31 de dezembro, ele não botou no orçamento a diferença. Qual é essa diferença? 52 bilhões. A PEC do calote de precatórios. Qual era o valor a mais, que deveria constar do orçamento de 2023 e não constou? 44 bilhões. 1,59% do PIB. 2 anos depois, qual foi o nosso déficit? Com tudo, com precatório, com BPC, com Fundeb, com emenda, com tudo, com as exceções, com o Plano Brasil Soberano, com tudo. 0,48. De 1,59 para 0,48, o déficit em 2 anos caiu 70%. A dívida está aumentando por conta do juro alto. Não está aumentando por causa do déficit alto, porque o déficit está menor. Se você pegar os déficits dos governos Temer e Bolsonaro, são déficits na casa de 1,5%, 2% do PIB constantemente. Segundo o FMI, a média do déficit primário em proporção do PIB dos países industrializados é 2%. Sabe quanto é dos emergentes? 4%. 4% era para ter esse drama todo? Drama! Não. Quando a Bolsa de Valores sobe 45% em dólar, nenhum jornal da imprensa deu o nome de bull market. Eu fico pensando, o que eles estão esperando? Foram as altas da Bolsa mais desanimadas da história. É porque todo mundo tá esperando o caos, né? Eu tô comprando e tá subindo, mas não é bem o que eu queria. Eu acho que o mercado financeiro, ele adotou uma persona que assim, pô, se o Lula ganhou, tem que dar errado. E aí não tá dando errado do jeito que a gente achou que ia dar errado. Só que esses caras, eles fizeram um alarmismo gigantesco, mandaram mensagem pros clientes deles no ano passado. Você imagina a vergonha que tá isso agora. Tira o dinheiro enquanto é tempo. Todos os seus clientes têm aquele amigo que vai cornetar ele. O cara vai chegar assim, pô, e aí, velho? Não ia acabar o país, velho? É a Venezuela, hein? Era pra ter esse drama todo? Não. Outra questão que eu acho que também é importante a gente discutir aqui. O dólar. O dólar vai continuar enfraquecendo, não porque o real tá forte, não tem a ver com a taxa de juros, tem a ver com o fato do dólar estar fraco. A gente tá vendo essa briga aí no 5,30, talvez não vá romper o 5,30, mas a tendência é pra baixo. O dólar fechou em queda de 1,41% nessa terça-feira, cotado a R$ 5,20. Outro ponto importantíssimo, na minha opinião, balança comercial. Depois de ter criado a Petrobras lá atrás com Vargas, finalmente, há poucos anos, começou a ter resultado positivo a balança de petróleo. Ou seja, a gente importa derivados, é verdade, mas exporta muito mais óleo bruto. Então isso quer dizer o seguinte, se tiver uma guerra nuclear no Oriente Médio, o preço do petróleo aqui fica arrediado. Então assim, esse desabafo que tem a ver com uma questão que é muito urgente. Ou a gente resolve ter juízo nesse país... Para com essa porra aí, meu irmão! Ou vai ficar uma discussão fiscalista... A terrível crise fiscal brasileira! Porra! Quando a gente querendo ser mais realista que o rei toda hora, sendo que o governo atual não está fazendo o déficit primário tão grande quanto os outros. Sabe? Está sendo encaminhado. Só que se persistir esses juros, explodiu por dentro dos balanços. Entende? É o drama. Olha a merda! Então, olha, é meio desabafo isso. Espero, não sei se vocês vão cortar a taxa de juros agora, mas tem que se analisar isso. Breaking news.
O Comitê de Política Monetária aqui no Brasil, como já era esperado, resolveu manter a taxa de juros em 15% ao ano. Desgraça! O comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião. Ah, bom! Ninguém tá falando pra ir de 15 para 8, tô falando de 15 para 12,5 esse ano. Então, assim, tá na hora de a gente ter juízo. Porra! Delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 7 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Gaza. Tamo de volta, senhoras e senhores, e enfim, vamos voltar a falar em Gaza. A gente já fez alguns episódios sobre, mas... É pouco. O último já faz um certo tempo, que é inaceitável. Não dá pra acreditar. Bom, lá se vão 27 meses de destruição desde outubro de 2023. E precisou de só uma semana de guerra para ser a guerra mais letal de Gaza. Pois é, bastaram os 7 primeiros dias. E olha como eles alcançaram essa proeza macabra. Bora com a Tamara Kiblaoui, a Allegra Goodwin, o Gianluca Mezzofiore e a Nima El Bajir no dia 23 de dezembro do ano passado na CNN. No primeiro mês da guerra em Gaza, Israel lançou centenas de bombas enormes, muitas delas capazes de matar ou ferir pessoas a mais de 300 metros de distância, sugere uma análise da CNN e da empresa de inteligência artificial Synthetaic. Imagens de satélite dos primeiros dias da guerra revelam mais de 500 crateras de impacto, com mais de 12 metros de diâmetro, consistentes com aquelas deixadas por bombas de 907 quilos. Essas são 4 vezes mais pesadas do que as maiores bombas que os Estados Unidos lançaram sobre o Estado Islâmico em Mossul, no Iraque, durante a guerra contra o grupo extremista local. E de lá pra cá, recordes macabros vão sendo empilhados em, tipo, número de crianças, jornalistas e médicos mortos. Puta que pariu. I feel that the genocide could come at any moment, and all the things that we have experienced before, we will experience them again. I have witnessed 4 wars before and a lot of escalations, but this genocide was the most brutal one. Essa é a palestina, desculpa se não estou pronunciando o nome corretamente, Huda Skeik, uma jovem de uns 20 e poucos anos que já viveu 4 guerras nos seus poucos anos de vida e que hoje está em outro país. Lembrando que o sofrimento palestino vem desde 1948. Life in Gaza was never normal, but everyone in Gaza is yearning for a day that was normal before this genocide. A gente vai até repetir de tão forte que é. Life in Gaza was never normal, but everyone in Gaza is yearning for a day that was normal before this genocide. Continuando. Our youth were full of life, full of ambition, full of dreams, but now there is nowhere to study and there is no workplaces, there is no future here in Gaza, basically. And I think it needs years ago to be rebuilt. But together I feel we will make a good Gaza again. Lembrando que Israel destruiu a porra toda. Literalmente derrubou quase toda e qualquer edificação. Sério, se você tivesse tempo aí, para e pesquisa imagens do antes e depois. Só tem entulho. Não tem mais saneamento básico, rede de energia, escoamento de água, nada. E a desgraça continua apesar do cessar-fogo anunciado em outubro de 2025. Ao que parece, Israel não foi avisado. A devastated wasteland where there's neither all-out war nor what anyone could call peace, and where Gaza's children continue to be killed by Israeli fire. Bloodstains on clothes,
and splattered on the floor. Now precious mementos. Close to 500 Palestinians have been killed by the Israeli army since a ceasefire with Hamas was agreed last October. Você imagina 500 mortos no meio de um cessar-fogo. E entre esses 500 mortos tem esses jornalistas aqui, ó. Yeah, as you mentioned, this is Mohammed Ishta, Anas Ghunaim, and Abdel Raouf Shaath, who actually was a freelance cameraman, a long-time cameraman for CBS News and Agence France-Presse. And they were killed while they were in their car recording footage of a tent encampment for displaced people in central Gaza. They were killed about a mile away from that camp. The Egyptian committee that hired them, that they were working for, said the car was clearly marked, and yet the Israelis bombed it anyway. E aí, no final do ano, tudo ficou ainda mais cruel para o povo de Gaza. 9 infants have died as a result of the cold in Gaza this winter, with practically the entire population displaced. As fortes chuvas da tempestade Byron atingiram o território palestino, inundando tendas e abrigos improvisados, trazendo ainda mais dificuldade aos moradores de Gaza, quase todos deslocados por mais de 2 anos de guerra contra Israel. A Agência de Defesa Civil de Gaza informou nesta sexta-feira que pelo menos 13 pessoas morreram nas últimas 24 horas, incluindo 3 crianças que faleceram devido à hipotermia, 2 na cidade de Gaza e uma em Khan Yunis. Nossa área foi completamente destruída, não há nenhuma infraestrutura, então não há como drenar a água da chuva. Chegou ao nível de 1,5 metro. 1,5 metro de água gelada num frio do caralho. Assim foram os últimos dias de dezembro em Gaza. Tendas e colchões foram inundados. Crianças, mulheres ou qualquer pessoa não vão conseguir encontrar um lugar para dormir. Com a maioria dos edifícios de Gaza destruídos ou danificados, milhares de tendas e abrigos improvisados ocupam as áreas limpas dos escombros. Mas agora, em meio à forte tempestade de inverno que assola o território, a situação ficou ainda mais complicada. A água chegou até a metade da tenda, encharcou as roupas e a roupa de cama. Nem conseguimos ver se sobrou alguma coisa. Somos como um cachorro de rua, ficamos nos mudando de um lugar para o outro. A Organização Mundial da Saúde, da ONU, alertou nesta sexta-feira que milhares de famílias estavam abrigadas em áreas costeiras baixas ou cheias de detritos, sem drenagem ou barreiras de proteção. O colchão está encharcado desde esta manhã e as crianças dormiram em lençóis molhados ontem à noite. Não temos roupas secas para vestir e minha filha está usando roupas de verão. Olha o tamanho da merda. Every day in Gaza continues to be a battle for survival. And few here have faith in a future. They have such little power in shaping. O número mais recente fala em 73 mil mortos. E das pessoas mortas em bombardeios a prédios, 70% eram mulheres e crianças. A situação dos palestinos já era desesperadora antes da segunda encarnação trumpiana. Pois então, se prepara, porque o que vai vir a seguir é absolutamente inacreditável. Please welcome the chairman of the Board of Peace, the President of the United States of America, Donald J. Trump. Pois é, o Trump inventou um tal de Conselho da Paz. I should get the Nobel Prize for every war, but I don't want to be greedy. Teu cu! This board has the chance to be one of the most consequential bodies ever created. Peraí, bicho. And it's my enormous honor to serve as its chairman. I was very honored when they asked me to do it. Pois é, o Donald pediu pro Trump. Don't ever use the word smart with me. É verdade. We had an idea to do it, and then they came, they said, you be the chairman. And, but I take it very seriously. E o conselho tem presidência vitalícia do Trump. Como assim? O Trump pode vetar qualquer coisa que lhe desagrade e cada participante tem que dar $1 bilhão para ser gasto como o Trump quiser. Tá de sacanagem. E a vaga no conselho só vale por 3 anos. Caralho! E essa cerimônia aconteceu, acredite você, em Davos, no Fórum Econômico Mundial. É o lugar que me traz boas recordações, de ótimos. Cala a boca! Well, this is a very exciting day. Long in the making, and many countries have just received their notice, and everybody wants to be a part of it. E lá estavam Milei, Olá a todos! Orbán, Nosso prezado primeiro-ministro Orbán. os primeiros ministros de Catar, Bulgária, Jordânia, Armênia, Paquistão e Cazaquistão, e os presidentes da Indonésia, Azerbaijão, Paraguai e Kosovo. E aí outros 2 ousadias não tiveram medo de melindrar o Trump e mandaram os respectivos chanceleres. O Bin Salman, O presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio-irmão do príncipe saudita Mohammed bin Salman. e o Erdogan, que aparentemente tinham mais o que fazer. E bora bagunçar a cronologia do discurso do Trump. Everybody in this room is a star. Ouve o que você tá falando. Or you wouldn't be here.
There's a reason that you're here. And you're all stars. Hey now, you're an all-star. You're the biggest people, the most important people in the world. Tá falando sério? The most powerful people in the world. Fode, porra! And when you use that genius that you have, that very unusual, very inspired genius. I know words. I have the best words. When you use that for peace, the opposite of peace has no chance. E há pouco tempo atrás o pessoal tava criticando a senilidade do Biden. O idoso ele precisa estar preparado para isso. Pô, perto do Trump o Biden tava até afiado. And to each and every one of you, we are truly honored by your presence today. Leaders of countries, in most cases very popular leaders. Some cases not so popular. Caralho! Essa carapuça serve. But that's the way it goes in life. É triste, mas é a vida. É a vida! E olha quem também faz parte do conselho. Along with former Prime Minister of the United Kingdom, Tony Blair. Thank you, Tony, for being here. Carai, bicho. Meu irmão, na moral. Pô, Tony Blair numa porra dessa é um escárnio, hein? Diz aí, Mary Hassan. What the hell is Tony Blair doing there, Christian? And what the hell is Tony Blair doing on a Palestine board of peace? Tony Blair should be at The Hague. He was a failed Middle East envoy. He caused more bloodshed in the Middle East than most politicians of our lifetime. Pois é. É, isso mesmo que você ouviu. On Tuesday night, I gave the order for British forces to take part in military action in Iraq. Tonight, British servicemen and women are engaged from air, land and sea. Their mission, to remove Saddam Hussein from power and disarm Iraq of its weapons of mass destruction. As lorotas mais destrutivas da história. The result, an illegal war that contributed to the destabilization of the Middle East, all under a pretext that was later proven wrong. The estimated human cost, about 500,000 deaths, and the displacement of over 6 million Iraqis, with many forced into refugee camps for years. In spite of all the bloodshed, Blair's brutal actions in Iraq won him the U.S. Presidential Medal of Freedom, granted to him by former U.S. President George W. Bush, who was the mastermind of the invasion of Iraq. Aí, depois que o mundo soube que era tudo mentira... In response, Blair offered a half-baked apology. I accept that the report makes serious criticisms of the way decisions were taken. And again, I accept full responsibility for these points of criticism, even where I do not fully agree with them. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Pois é, colocar o Blair e paz em Gaza na mesma frase é esculacho. Vamos esculachar! No. Blair was one of the architects of the policy of barring Hamas from the negotiating room while it refused to recognize Israel. That international pact was the basis on which Israel began its devastating siege of Gaza in 2006, when Hamas won the only election Palestine has ever held. To invite the same cast of characters who backed Israel's expansion to the point at which Gaza exploded onto this board of peace is equivalent of asking the Serbian leader Slobodan Milosevic, or Radovan Karadzic, or Radko Mladic, the ethnic cleansers of Bosnia and the architects of the genocide in Srebrenica, to negotiate the Dayton Peace Agreement. E é claro que o Netanyahu também tá nesse conselho, mas não tava em Davos. E ele tá puto porque vai perder o controle do que vai ser Gaza. Fresh fissures are erupting between Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, centered on the proposed Gaza Advisory Board and who gets a role in the Strip. On January 19th, Netanyahu publicly acknowledged a certain dispute with U.S. President Trump, an unusually blunt admission for two close allies. Netanyahu revealed the disagreement while reiterating his opposition to any foreign troops being stationed in Gaza, framing the issue as a core Israeli security red line. He said Israel is at odds with Washington over the composition of the Gaza Advisory Council, suggesting the U.S. plan includes actors Jerusalem does not accept. Netanyahu also directly defied Trump by declaring he will not allow Turkish or Qatari soldiers into Gaza, rejecting any security presence from those countries. A participação do Erdogan especialmente deixou Netanyahu bastante chateado. The announced members reportedly include Turkish Foreign Minister Hakan Fidan and senior Qatari diplomat Ali Thawadi, two names likely to trigger controversy in Israel. Turkey and Qatar have played major roles as mediators during Hamas-Israel talks, and Washington appears to be leveraging that access for the post-war phase. On January 17th, Israel's Prime Minister's office objected to the White House announcement just one day after it was revealed, showing how fast the backlash formed. Israel said the Gaza board was not coordinated with Jerusalem and contradicted its foreign policy, framing the panel as an unacceptable end run around Israeli positions. Trump, however, appears undeterred and has continued inviting additional nations to participate in the Gaza Peace Board, signaling the U.S. intends to broaden the coalition. Tem o Trump, tem o Blair, tem o Netanyahu, apesar das objeções.
E não tem nenhum palestino no conselho. Por que será? Ah, merda, porra! Aí o Putin não tava em Davos e topou de um jeito bem peculiar. The proposal made to us primarily concerns the settlement in the Middle East and the search for possible ways to solve the pressing problems of the Palestinian people and resolve the most acute problems of the humanitarian situation in the Gaza Strip. Given Russia's special relations with the Palestinian people, I think we could send $1 billion from Russian assets frozen under the previous U.S. administration to the Peace Council. Incidentally, the remaining funds from our frozen assets in the U.S. could also be used to rebuild territories damaged during the hostilities after the conclusion of the peace treaty between Russia and Ukraine. Mas vamos voltar para Davos. And we'll work with many others, including the United Nations. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. O sonho do Trump é explodir a ONU e todo e qualquer multilateralismo digno do nome. It's Trump's bid to install himself as CEO of the world. Porra nenhuma, rapaz. Pau no seu cu. You know, I've always said the United Nations has got tremendous potential, has not used it, but there's tremendous potential in the United Nations, and you have some great people at the United Nations, but so far it hasn't. É sobre isso que se trata. Aceitar uma porra dessa é meio que desistir da ONU, apesar de todos os seus muitos defeitos. And as for Trump, the man doesn't even pretend to care about Palestinians, justice, human rights, or children dying of hypothermia in tents. Trump is a mafia boss, demanding respect and regular payment. In creating his gang of consiglieri and calling it a board of peace, Trump is trying to run the world as he runs America. He's a bully, and a bully in charge of the world's largest army and the Western banking system. And he just loves the way people bow down to his threats. O Trump, claro, discordaria dessa visão. It's for the world. This isn't United States. This is for the world. Ele meteu essa. From this day forward, it's going to be only America first. We have peace in the Middle East. Nobody thought that was possible. Porra, vai tomar no cu, porra! Pô, se já tem paz, pra que precisa de um Conselho da Paz? Não faz qualquer sentido. Pô, uma boa parte dos países do Oriente Médio estão vendo chover bomba e o rapaz me mete uma dessa. Fode, porra! E tudo tem a ver com um maldito plano, uma solução final, como a gente já falou em algum episódio aí. It's going to be a great plan, and that's where the border peace really started. And I think we can spread out to other things as we succeed with Gaza. Repito. And I think we can spread out to other things as we succeed with Gaza. Mano, cu, rapaz. We're going to be very successful in Gaza. Gaza seria um laboratório, digamos assim. O Conselho da Paz, elaborado por Trump, foi inicialmente concebido para supervisionar a reconstrução de Gaza, mas na realidade visa resolver conflitos em todo o mundo, competindo com a ONU. E o discurso do Trump foi daquele jeito, hein? But I said that, this is a great location. It all begins, see, I'm a real estate person at heart, and it's all about location. And I said, look at this location on the sea. Look at this beautiful piece of property, what it could be for so many people. It'll be so great. People that are living so poorly are going to be living so well. Com certeza. O Trump diz que a primeira fase acabou. E ele ainda quer o desarmamento do Hamas. Mas isso não vai rolar, não. E olha o que ele diz que foi a primeira fase. Under phase 1 of this plan, we have painstakingly maintained that Gaza, and we're going to have it very strongly, and it's what we have. Maintained the Gaza ceasefire, delivered record levels of humanitarian aid. E aí vem a segunda fase do plano, anunciada pouco depois do discurso do Trump. Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, apresentou slides ilustrando o plano para uma nova Gaza no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, nesta quinta-feira. Porra, que distopia do caralho. O genro do Trump apresentando um plano para uma nova Gaza em Davos. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. He's so close to Netanyahu, Christian. Let me just tell your listeners this. When Jared was a boy, Benjamin Netanyahu used to come and stay in his father's home in New Jersey. I think it was New Jersey. He used to stay and he used to sleep in Jared's bed, not with Jared in it. Jared would sleep in another room. But Benjamin Netanyahu used to come stay in their house. That's how complicit these people are. Mas aí, procura por aí, Nova Gaza, e vê aí as imagens. And yeah, you saw these kind of, these renderings of high coastal towers and mixed zones and so forth. Pois é, uma fileira de arranha-céus à beira-mar. It looked like an AI fantasy. And let me just say, one of the slides in the presentation included Arabic script
incorrectly written in reverse, so from left to right. Arabic script is written from right to left, and with the letters disconnected. So, I mean, you know, it's hard to take these people seriously. I mean, they're buffoonish. E tinha gente que dizia que o Trump não tinha como ser pior que o Biden. E muita gente também achou que, pro mundo, entre a Kamala e o Trump não fazia muita diferença. E durante muito tempo, entre o governo democrata e o republicano, pro mundo não fazia muita diferença mesmo não, hein? Mas dessa vez, puta que pariu. Erro feio, erro rude. Este projeto transformaria o território palestino devastado em um luxuoso complexo de arranha-céus à beira-mar em apenas 3 anos. Caralho! Trump disse que a reconstrução de Gaza será algo fantástico. E pra ninguém ficar em dúvida, o Conselho da Paz elaborado por Trump foi inicialmente concebido para supervisionar a reconstrução de Gaza, mas na realidade visa resolver conflitos em todo o mundo, competindo com a ONU. Não pode, cara. O Trump ficou puto com a escada rolante e com o teleprompter, aí agora quer uma ONU pra chamar de sua. Os membros permanentes também precisam pagar $1 bilhão para participar, o que gerou críticas de que o Conselho poderia se tornar uma versão no estilo pague para jogar do Conselho de Segurança da ONU. Palhaço horroroso! Pois é, esse plano seria implementado pelo mais inacreditável dos conselhos. Embora com o genro do Trump falando em Davos, apresentando slides que conseguem ser mais perturbadores que os slides do Deltan do PowerPoint. Pessoal, tô indignado. Foda-se. 85% of the aid of Gaza, 85% of the GDP of Gaza has been aid for a long time. Por que será? That's not sustainable. It doesn't give these people dignity. Por que será? It doesn't give them hope. Por que será? And so we want to use free market economy principles. Porra, vai tomar no cu, porra! A lot of what President Trump spoke about that he's doing in America. É uma vergonha! We want to bring the same mindset, the same approach to a place like Gaza to give these people the ability to thrive and have a good life. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. E a vontade de socar esse arrombado? Arrombado do caralho. Não seja um arrombado. So on the aid, I mentioned the UN. So now people are talking about famine. Por que será? 100% of the food needs are met. Eu quero que o senhor se foda. And that's been overabundance. É pra puta que eu pariu, porra. Pô, imagina, superabundância. Porra, superabundância no teu cu. The cost of goods have gone down tremendously. Over 55,000 trucks have gone in and over 1.4 million pallets. So it's been the largest humanitarian effort done into a war zone that anyone's been able to tell us about. O Trump repetiu a mesma insanidade. Used to hear all the people were starving and it was terrible. Now you don't hear that anymore. Porra, vai tomar no cu, porra! We've delivered record levels of humanitarian aid. I want to thank the United States. Porra, vai tomar no cu, porra! I know words. I have the best words. But I want to thank some of the countries that are sitting right up here because they've sent great aid, aid also in the form of money, where we go out and purchase food, and you don't hear those stories anymore with people starving. Pois é, os arrombadinhos da estrela aí falam isso, mas eis a verdade. Matéria a seguir é de 1º de janeiro desse ano. Is Israel waging a war against aid in Gaza? É óbvio! On Wednesday morning, Israel announced that it will be suspending over 3 dozen aid organizations currently working in Gaza. The deregistration of 37 groups, including Doctors Without Borders, the Norwegian Refugee Council, and divisions of Oxfam, was for failing to meet new rules for aid groups working in the enclave. Vai se lascar, porra! But these rules, which include sharing extensive personal data, such as full employee lists and sensitive details on Palestinian staff members, is a red flag for many of the organizations working on the ground. Pra caralho! Since October 2023, more than 500 aid workers have been killed in Gaza, along with at least 1,500 health workers. More than 500 aid workers, at least 1,500 health workers. Puta que pariu! Aid organizations are not peripheral actors in Gaza. Over the last 2 years, they have become the backbone of civilian survival. More recently, they've been on the front lines responding to winter floods that have devastated displacement camps across Gaza, working to distribute tents, tarpaulins, and warm clothes to the 1.3 million people still requiring urgent shelter support. Yet it's not the first time that Israel has cracked down on international humanitarian organizations. Throughout the war, Israel has accused the UN Relief and Works Agency, or UNRWA, of being infiltrated by Hamas, a claim that both the UN and UNRWA denies. Óbvio que negam porque era mais uma mentira. Gente que vive tanto na mentira que faz dela a sua verdade. Era o Netanyahu tentando enfraquecer a ONU. Como a extrema-direita não consegue controlar a ONU, eles querem destruir a ONU. Fora essa baboseira de globalismo ainda. Furthermore, Israel has consistently dug its heels surrounding the sending of much-needed aid provisions into the Strip. As of December 2025, only 20% of the mandated aid trucks have been let into Gaza,
and the Rafah crossing, a key entry point into Gaza from Egypt, remains closed. The suspension of these 37 organisations will thereby further choke an already strangled pipeline. This latest move by Israel underscores just how precarious life still is in Gaza. With aid organisations being suspended, crossings still closed, and violations of the ceasefire happening regularly, both civilians and those trying to help them face an uphill battle in trying to survive and deliver essential services. For the millions of people already living in extreme hardship, the new year brings not just uncertainty, but the very real risk that the aid they depend on may no longer be reaching them. E bora voltar com o Arrombado. do Jared Kushner. Não gosto de você. So we did a master plan. We brought in, I think, Yakir Gabay, who's one of the most successful real estate developers and brilliant people I know. Gaza virou um grande empreendimento imobiliário liderado pelas pessoas mais escrotas desse século. Arrombado. He's volunteered to do this not for profit, really because of his heart. He wants to do this. And we've developed ways to redevelop Gaza. Gaza, as President Trump's been saying, has amazing potential, and this is for the people of Gaza. Não mete essa não. Os palestinos simplesmente não fazem parte do conselho que vai implementar a porra do plano. Nem foram ouvidos. We've developed it into zones. In the beginning, we were toying with the idea of saying, let's build a free zone, and then we have a Hamas zone. And then we said, you know what, let's just plan for catastrophic success. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Hamas signed a deal to demilitarize. That is what we're going to enforce. A naturalidade com que ele fala isso espanta. E a chance do Hamas se desarmar é nenhuma. Isso significaria rendição total. People ask us what our plan B is. We do not have a plan B. Que beleza. In the Middle East, they build cities like this in 2-3 million people. They build this in 3 years. Isso não existe. So stuff like this is very doable if we make it happen. E olha o naipe da promessa. And then New Gaza. It could be a hope, it could be a destination, have a lot of industry, and really be a place that the people there can thrive, have great employment. Once this starts going, we think there should be 100% full employment and opportunity for everybody there. É mentira, claro. É mentira dele. Final note I'll just say on the Board of Peace, which is that all the lessons we're doing is we're basically studying the best practices from all over the world. E quais seriam essas melhores práticas? A lot of the things that President Trump is doing in America, Tomar no cu, bicho. if they're working, we should all be copying them. Aí a primeira fase do plano também incluía isso aqui, ó. Kushner said the first phase of the project would be to rebuild the southern Gaza city of Rafah, which was leveled by Israeli attacks. The Rafah border crossing with Egypt is expected to reopen next week. Families in Gaza fear Israel and the U.S. will move to forcibly displace them to another country. Sem a mínima dúvida. Sempre lembrando que o brilhante plano do Trump era de que 2 milhões de palestinos fossem distribuídos por alguns países aí, menos a terra natal deles. Filhos da puta. For more, we're joined by Sharif Abdel-Qaddous, the award-winning journalist and Middle East North Africa editor at Dropsite News. Essa aí é a Amy Goodman, do Democracy Now! E o Drop News é um bom site para acompanhar o noticiário gringo. Aqui tem informação. His new piece is headlined Leaked Documents Planned Community in Rafah Would Force Palestinians into Israeli Panopticon. O panóptico é um termo utilizado para designar uma penitenciária ideal, concebida por Jeremy Bentham em 1785, na qual um único vigilante poderia observar todos os prisioneiros, sem que soubessem se ou não estão sendo observados. Somente o receio da possibilidade de estarem sendo observados, teoricamente, levaria os prisioneiros a adotar o comportamento desejado. Mas antes dos documentos vazados, uma análise do que veio a público. If we look at the charter of the Board of Peace, there's no mention of Palestine. There's no mention of Palestine. Que absurdo. Que absurdo, cara. Pois é, não teria menção porque eles não reconhecem o Estado palestino. Então é isso aí. E olha que absurdo. There's no mention of Palestinians. There's no mention of Gaza. There's no mention of the right of return. There's no mention of the right to self-determination. Isso não pode. What it does say is that, Trump is chairman for life and it gives him these, king-like powers. Pois é, o Trump é o presidente do conselho até ele morrer. Ah, morre, diabo! Seja ele presidente dos Estados Unidos ou não. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. And so you have this Board of Peace. You have what's called the Founding Executive Board underneath that has people like Jared Kushner, Marco Rubio, and others on it. And then you have something under that called the Gaza Executive Board, which is made up of Palestinian technocrats that are supposed to implement these policies. Pois é, escolheram os palestinos mais suspeitos para a empreitada. So this is almost a farcical manifestation of colonialism in the 21st century. It's kind of like a parody of a colonial body.
you know, if you had proposed this a few years ago, you would have been laughed out of the room. Except that now it's actually real. É o que a gente sempre diz. Que quadra miserável da história, hein? Quadra da história. And it is extremely frightening. It's very Orwellian. A gente abriu esse episódio falando da vida em Gaza. E aqui vai uma boa descrição do que está acontecendo com o território palestino. So first, what we have to understand is that Gaza has effectively been cut in half. So after October 10th, the Israeli military withdrew to what's called now the Yellow Line, and they occupy and control over 50% of the Gaza Strip. And analysis of satellite imagery by Forensic Architecture that we published at Dropsite News shows how Israel is physically altering the geography of the land in that part of Gaza east of the Yellow Line that it does control. Alterando geograficamente. Porra, isso é absurdo demais. So what they're doing is they're constructing a lot of military infrastructure. There's been 13 military outposts built just since the ceasefire. So now there's something like 48 or 50 military outposts in this area. 50 postos militares. E Gaza é um pedaço de terra de 45 quilômetros quadrados somente. É mais de um posto militar por quilômetro quadrado. They've also built roads that are being connected to bases and settlements outside of Gaza in Israel. And what they're doing is essentially establishing facts on the ground. Facts on the ground, ou fatos consumados, fatos no terreno, é um termo diplomático e geopolítico que significa a situação na realidade, em oposição à abstrata. O termo foi popularizado na década de 70 em discussões sobre o conflito israelense-palestino para se referir aos assentamentos israelenses construídos na Cisjordânia ocupada, que tinha a intenção de estabelecer bases israelenses permanentes em território palestino. E é claro que o plano da Nova Gaza está ligado aos assentamentos. Esses vão ser os primeiros a se banhar nas águas de Gaza. O Trump, ele prometeu transformar o território da faixa de Gaza numa riviera do Oriente Médio. This is what Israel always does. Facts on the ground that will eventually become permanent. And actually just yesterday, we found out that Israel is digging a trench that is many meters deep along the Yellow Line in Gaza, basically to prevent Palestinians from crossing from one side to the other, to the side that Israel controls. So Gaza is literally being cut in half with a moat. So this is the new reality. And what they're doing, in addition to this construction of military outposts and roads, is also systematic destruction of Palestinian property, of buildings, and of infrastructure. And what we found, what Forensic Architecture found through the satellite analysis, is that there's 1 square kilometer between two military corridors in southern Gaza, in Rafah, where Israel is engaged in a pattern that's not visible anywhere else. What they're doing is they are raising the land, they're compacting the ground, and they're clearing the rubble. And they're doing this in a way that suggests this is the site of the first so-called residential zone or planned community where it's going to be built. Last week, they held this big presentation for this planned community that's supposed to house up to 25,000 Palestinians in Rafah. And we obtained leaked documents of this presentation. And they kind of very meticulously outline what this area is going to look like. It goes through, you know, the municipality, the economy, health, education, law and order. Pois é, como o cara falou. It's kind of like a parody of a colonial body. É como se fosse uma paródia de um órgão colonial. And after actually reviewing a transcript of these materials, which we sent to Jonathan Whitall, who is a former senior UN official, in Palestine, 2022 to 25, he said that these new communities built on the rubble of people's homes are not only governance labs to test ultimate control and subjugation, but they're also the reincarnation of refugee camps. Para surpresa de ninguém. E essa opinião é do cara que lidava com a Palestina na ONU até 2025. E é justamente por isso que o Trump quer implodir a ONU e criar uma organização parecida para chamar de sua. Mas agora vem a parte importante. Essa primeira cidade para 25 mil palestinos vai ser erguida em Rafah. So first it provides a set of criteria for deciding which Palestinians will be, quote, invited to live there. É dos mais de 2 milhões de palestinos em Gaza, 25 mil palestinos só vão ser convidados a viver em Gaza. E pior, convidados pelo Trump e pelo Netanyahu. Ah, merda, porra! And this includes undergoing security checks to prevent the entry of what they called Hamas elements. It doesn't specify who's going to be doing these security checks,
But historically in Gaza, the movement of Palestinians, for example, in and out of Gaza, has always been controlled by Kogat, which is the branch of the Israeli military that oversees the occupation of the West Bank and Gaza. So to enter this so-called housing zone or planned community, Palestinians will have to pass through a security checkpoint, and everyone entering will be registered with biometric documentation to enable them to move around, to enable them to access services. E calma que tudo vai ficar ainda mais distópico. And that registry will be based on Palestinian ID numbers in coordination with Kogat. So, the Israeli military already has an incredible amount of monitoring and surveillance of Palestinians in Gaza, but this gives them yet another layer of monitoring through biometric documentation. For the economy, for example, it brings all economic transactions under increased surveillance. So Gaza, historically has a cash-based economy. Now, the Palestinians living in this zone will be used something called electronic shekel wallets to do transactions. It also says that residents should be able to import products into Gaza, but those products will be subject to security checks at the crossings. E o caixa de Gaza, obviamente, vai ser de controle do Trump, já que ele é o rei do tal Conselho da Paz. And what you're going to have is these Orwellian housing zones where Israel and outside forces have complete economic, social, and security control over every aspect of the lives of a new generation of dispossessed Palestinians who are corralled into these spaces. And then in this kind of like other half of Gaza, you're going to be left with Palestinians living in a wasteland where no construction is allowed to be conducted, that's under constant assault by Israeli bombs, where there's hardly any food, there's hardly any shelter, and they're, left to survive under conditions of genocide. And this is the future that they're trying to write for Gaza. E o pessoal do tal Conselho da Paz não fez o básico, que é ouvir os palestinos. Let's talk to some Palestinians in Gaza here and see what they think about these plans. What do they think about the future of New Gaza? بالنسبة لموضوع الإعمار اللي حيصير. The reconstruction plan that is announced won't compensate Palestinians on what they lost and need. They will give you an apartment in one of the assigned areas and your property won't stay yours. Pois é, os palestinos vão ser convidados a morar numa casa que não é deles, que não é a casa deles. Um gigante de um se fode aí. This is totally unacceptable. What I wish for is first the removal of the toxic substances in the rubble. And I want the reconstruction of my house in the same way it used to be. This map was announced by the Peace Council. The Peace Council took away our rights as Palestinians and our rights of owning our land. The reconstruction that we want is going back home, to the place of the rubble of my home, to rebuild what was bombed. E bora voltar com Mehdi Hassan. When you say the houses for the Gazans, of course, these are the Gazans who are allowed to stay behind, right? This is a plan for ethnic cleansing. Everyone knows this. When I went on Piers Morgan, to go back to our Morgan exchange, one of the things he said to me back in his very pro-Israel time, he's moved a bit, was, well, they're fighting terrorism, Eddie. What else do you think they're doing? And I said, they're trying to depopulate Gaza. And at the time, to many on the right, many in mainstream media who hadn't heard this argument, it sounded like a conspiracy theory. But the Israelis have made that very clear. You know that. Channel 4 News has done excellent reporting from Israel, interviewing Israeli politicians who are very, very open about the fact that their goal is ethnic cleansing and the depopulation of Gaza. Os israelenses nunca esconderam isso. O projeto sempre foi berrado aos quatro ventos. And the Palestinian people are not just going to roll over. I think one thing we've learned over the last 70 years, and certainly over the last 2 years, is that the Palestinian people are resilient people. They've gone through occupation, ethnic cleansing, dispossession, genocide now, and they haven't given up. Why would they? There are people who deserve freedom and self-determination like any other people in the world. And the idea that you're just going to empty out Gaza, I mean, they've made it unlivable. Trump himself said it's uninhabitable, which is one of the definitions of genocide, you could argue. And so, yes, it will be very difficult. Will they try and get rid of everyone? I'm sure they will. Will they succeed? Let's see. Tem povo capaz de superar qualquer merda é o povo palestino, hein? They've suffered colonialization, international mandates, exile, military rules, separation wars, the demolition of their houses, the seizure of their lands, and now genocide, and they've kept their national identity intact. The Palestinian cause beats more fiercely in the heart of every Palestinian than it has ever done before. Palestinians will throw the board of peace into the dustbin of history long before the same happens to Trump
himself. E assim a gente encerra mais um episódio sobre Gaza, desejando tudo de ruim pro Trump, pro Tony Blair, pro Jared Kushner e pro Netanyahu. E pra mais um monte de gente, mas não convém mencionar agora. Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de Moreira da Silva, André Perfeito, Vai Dar Vasco, Bagaceira Chique, Joe Pass, TV Justiça, Metrópolis, SBT News, Jornalismo TV Cultura, Alexis Fontaine, Globo News, Juliana Dalpiva, UOL, Programa do Ratinho, Gil Brother, Cine Trash, TV 247, TV Brasil, Programa Cadeia, Beto Carreiro, CNN Brasil, 5 Alguma Coisa, Flow Podcast, Choque de Cultura, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Altas Horas, Fernanda Torres, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Aviões e Músicas, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Luísa Mel, Middle East Eye, Channel 4, Democracy Now, AFP Português, Vitor Camejo, Sky News Austrália, Midcast, DWS News, Ed Mota, Drauzio Varela, Rede Globo, Gavetas, Chiquititas Brasil, Pesadelo na Cozinha, Planet Ramp, Jovem Pan, Valem Bandeira, Smash Mouth, The Daily Show, EJN, TRT World, SATV, Bonitinha Mais Ordinária, Cara Tapa, Chatuba de Mesquita, Hindustan Times, TV Senado, CBN, Times of India, Ódio Puro e Genuíno, Brochada Sinistra, Opaí, Comédia MTV, Falha de Cobertura, Pod Trash, Um Príncipe em Nova York, Intercept Brasil, Rio Carnaval, The Mirror, Dom e Juan, Roda Viva, Fala MR do Maurício Ricardo, Emanuela da PC Associação, Carl Orff, Os Donos da Bola, Jackson Vilar, Leandro Hassum, Cauê Moura, Jô Soares, Esporte TV, Fantástico, Silvio Santos, ICL Notícias, Band Jornalismo, Rádio Band News FM, Record News, Al Jazeera English, Bahia Cast, Calma Urgente, Léo Baltazar, Rafa da Guia, Geraldo Carvalho, Paulo Yamamoto, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Conversa com Bial, Podcast, Flip, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, BD Productions, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Bora ouvir a Alessandra Orofino no Calma Urgente. Lagoinha, a igreja frequentada pelo Nicolas, da qual ele sempre fala, é uma coisa muito pública. Ela tem uma fintech. Eu já acho isso muito bom, que é uma igreja que tem um banco. A igreja é dona de uma fintech. E a fintech deles se chama Clava Forte Bank. Clava Forte? Clava Forte Bank. Ela não tem um banco, ela tem um bank. É muito bom, né? Maravilhoso. Ela é uma church que tem um bank. Ela é uma church com um bank, exatamente. E a Clava Forte Bank, The Little Lagoon. da igreja Little Lagoon, ela está sendo investigada de algumas formas diferentes, né? Tem uma suspeita de que ela integre essa rede de fintechs que foram usadas pelo Banco Master, mas também tem uma suspeita de que ela integre o esquema de descontos ilegais no INSS. Então, na CPMI sobre o INSS, a Lagoinha está sendo investigada através dessas ligações via Clava Forte Bank. Será que era a Lagoinha que a Damari se referia ao dizer que tem igrejas grandes envolvidas? É uma das igrejas que a própria Damari cita, né? Ela falou de várias. E porque, de fato, tem várias igrejas onde existem suspeitas de envolvimento nos dois escândalos. E acho que a gente vai entender também mais as conexões entre os dois escândalos em breve. Essa é a conexão, né? A gente tem o Vorcaro, especificamente, é cunhado, portanto, do Zétel, que é pastor da Lagoinha. E uma outra coisa interessante também é que o Vorcaro foi apresentador de um programa chamado Supersônica, que era exibido pela Rede Super, que é uma emissora de televisão que pertence à Lagoinha. Então a gente tem várias ligações, né? A gente tem essa suspeita de uso do braço financeiro, digamos, da Lagoinha pelo Banco Master e também de uma instrumentalização desse banco, no caso do escândalo da INSS. A gente tem a ligação pessoal entre Vorcaro e o Zétel, que é pastor da Lagoinha, e é um grande doador de campanha, tanto do Bolsonaro quanto do Tarcísio, que também é um dado interessante. O maior doador. O maior doador. E a gente tem essa participação, que durou um pouco mais de um ano ali, do Vorcaro nesse programa da Lagoinha. Então, e o Nicolas tem essa conexão com a Lagoinha, que é não só de fé, né, dele frequentar a igreja, mas também política. É um espaço que ele instrumentaliza politicamente com frequência. Então, de fato, chama atenção o fato do Nicolas ter sido tão pouco vocal no caso do Banco Master. Tá nesse
momento fazendo caminhadas, andarilhanças pelo Brasil pra falar dos presos do 8 de janeiro, quando tem um escândalo dessa magnitude tão pertinho de casa, né? Causa estranheza mesmo. Acabou? Não. Bora ouvir o Léo Baltazar. A lei de Brandolini explica por que idiotas vencem discussões na internet. E não é porque eles têm razão, é porque a mentira tem uma vantagem matemática. Refutar uma besteira dá 10 vezes mais trabalho do que inventá-la. Simples assim. É por isso que o ignorante parece estar ganhando. Ele economiza energia enquanto você sangra tentando ser racional. A mentira é rápida, emocional e exagerada. Não precisa de fontes, só precisa parecer verdade o suficiente para confirmar o que alguém já quer acreditar. A verdade é lenta, complexa, com nuances. Você precisa explicar o contexto, dados e fontes. E mesmo assim, corre o risco de ser ignorado por quem prefere uma explicação mais emocionante. Enquanto você pensa em argumentos, ele já disparou 3 falácias e ganhou aplausos da própria bolha. A verdade exige esforço. A mentira é preguiça com confiança absoluta. Quem duvida com humildade perde o jogo da atenção, porque o mundo já é caótico bastante. Se você comunica ideias, não basta ter razão. Você precisa entender o campo de batalha e lutar com a inteligência narrativa. Ou você vai continuar perdendo para quem só tem coragem e conexão com a internet. Então, como vencer um jogo assim? Você não vence tentando convencer. Você vence criando o campo do jogo, com um conteúdo que antecipa a mentira, desacredita a fonte e arma o público contra a manipulação. É como uma vacina cognitiva. Você prepara a mente antes da mentira chegar. Funciona melhor que qualquer refutação tardia, porque a lei de Brandolini não é uma lei da natureza, é uma lei de preguiça mental coletiva. E você só vence quando para de brigar contra a preguiça e começa a trabalhar com ela. Acabou? Não. Olá, pessoal. Mandar aquele abraço pro Cristiano Botafogo, pro Pedro Dalton e pro de Frodo, e também para toda a audiência do podcast Medo e Delírio em Brasília. Aqui quem fala é o Rafael da Guia. Eu sou militante do Movimento Brasil Popular, cientista de dados, pesquisador em tecnologia e atuo como consultor-chefe em TI e também colunista no jornal Brasil de Fato. Eu vim aqui com um papo que eu acho importantíssimo por momento. O sequestro do Maduro pelos Estados Unidos disparou uma onda de análises dizendo que o império do Trump é imbatível na guerra cibernética. A propaganda deles, pelo jeito, funcionou. Deixou muita gente meio atônita em desespero, mas eu queria aproveitar o espaço aqui para separar o pânico da realidade. Vamos pro realismo. No campo cibernético, a Venezuela não oferece resistência hoje, mas não é por falta de tecnologia, é por causa do bloqueio econômico pelo qual ela passa. O maior ativo cibernético de um país são cérebros, as pessoas capacitadas e profissionalizadas. E os nossos vizinhos sofrem há anos com a evasão desses profissionais para o exterior, numa mistura de crise induzida e também falta de oportunidade. É um processo parecido com o qual o Brasil enfrenta, só que lá o ataque é muito mais pesado. Mas atenção, ser mais forte que a Venezuela não faz dos Estados Unidos o centro do poder mundial. Hoje, toda guerra é cibernética. Do abastecimento de água aos direitos constitucionais, do controle de tanque e aviões drones à análise de terreno e território, tudo depende de redes de computadores. Nós só sabemos o real poderio de alguém quando a guerra estoura. Nos anos 60, todo mundo achava que o Vietnã seria dizimado em dias e vimos o que aconteceu. Na cibernética, nós temos um tripé formado por hardware, software e pessoas. No hardware, a China é a maior produtora mundial e detém toda a soberania, além de diversos avanços em tecnologia nos últimos tempos. Enquanto isso, o Ocidente e os Estados Unidos têm uma dependência altíssima de Taiwan, que, até o último recado, é um território chinês, o que gera muita crise por lá. E bem, sem chip não tem guerra atual. No software, os Estados Unidos dominam a comunicação social, redes sociais aqui no Ocidente, mas dependem de softwares de ataque de Israel e da Itália para usar em guerra. Já a China e a Rússia jogam fechados, focando em defesa e soberania. Mas o fator decisivo mesmo são as pessoas. As universidades chinesas já superaram as americanas em produção científica. Em cibersegurança, a China registra 3 vezes mais patentes anuais que os Estados Unidos, Coreia do Sul e Israel juntos. Eles detêm mais de 54% das patentes globais nessa área. E sem pessoas qualificadas, você pode ter o melhor software do mundo, que ainda assim ele vai ser sucata. Além disso, a China é a líder global na formação de diversas pessoas nas áreas computacionais, de engenheiros, cientistas de dados, engenheiros de inteligência artificial, etc. Por fim, o próprio FBI já admite que a China é o risco eminente para toda a infraestrutura e para a defesa dos Estados Unidos. A análise eu sei que é complexa e uma guerra não tem resultado garantido. Mas uma coisa é certa, a realidade passa bem longe da propaganda sobre a hegemonia cibernética dos Estados Unidos que foi feita nos últimos meses e anos. Acabou? Não. Queria falar com vocês uma coisa muito grave que está acontecendo aqui no estado de Alagoas. Mais uma, né? Já há muito tempo. Se trata de vários números, todos os trabalhadores e trabalhadoras do Hospital Veredas, o antigo Hospital do Açúcar, o antigo Hospital do Usineiro, que é uma fundação administrada historicamente por usineiros e políticos e atualmente nas mãos da família do Arthur Lira, que hoje já acumula sem pagar 6 meses de salários e também do piso da enfermagem, mas não apenas, salários de técnicos e auxiliares, enfermeiros, radiologistas, fisioterapeutas, maqueiros, cozinheiros, copeiros, trabalhadores de lavanderia, hotelaria, segurança, enfim, todo mundo que trabalha nesse hospital simplesmente não recebe há mais de 6 meses, numa situação periclitante. Isso já vem de muitos anos, inclusive, que eles pagam os últimos meses e começam a dever outros, sempre com desculpa de falta de dinheiro, de bloqueios de emendas. Olha só, as emendas aparecem aqui também. Inclusive, hoje, esses 6 meses estão também sob a justificativa de uma emenda do Arthur Lira que estaria retida na Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas. Uma situação muito difícil, que foi agravada agora no dia 27
de dezembro, com um eliminado da Justiça do Trabalho que simplesmente cerceou de uma maneira muito grave o direito de greve, com determinação em algumas áreas de retorno até de 100% da atividade, esvaziando totalmente a finalidade e o próprio direito de greve, né? E obrigando esses profissionais a trabalharem 100% e até 100%, mesmo estando há 6 meses sem receber 0% dos seus salários. Ou seja, é uma situação que é muito degradante, é um trabalho forçado e não remunerado que se quer impor, além de, claro, até da possibilidade de haver intervenção policial, até já determinada na decisão que teve essa regulamentação, suposta regulamentação da greve. E aí eu queria que vocês analisassem, divulgassem isso, para que houvesse uma solidarização pelo movimento sindical, pela própria classe trabalhadora e principalmente a sociedade, que precisa aderir a essa luta, precisa tomar como seu esse problema, porque já são muitos anos que essa situação se arrasta, prejudicando a sociedade, né, os pacientes do Estado, os usuários do SUS, que também são atendidos por esse hospital, mas muito gravemente também a classe trabalhadora, tantas e tantas famílias que estão sem poder pagar suas contas, aluguéis, alimentação, dívidas inúmeras, enfim, precisamos desse apoio e eu agradeço se vocês divulgarem essa informação para que essa luta seja fortalecida e esse sofrimento acabe. Acabou? Não. E a censura? Como é que você se sente agora com a extinção da censura? Eu nunca tive problema com a censura. Eu sempre disse o que eu queria e ela cortava o que queria. Não tem problema. Acabou? Não. Fala, Cristiano e Pedro. Aqui quem fala é o Paulo Yamamoto. Eu sou ouvinte profissional do Medo e Delírio em Brasília. E nas horas vagas eu também atuo como professor de Direito na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Eu tô aqui para falar de um caso muito importante do STF, que vocês até já abordaram, mas com o fim do recesso e a retomada do ano judicial, eu acho que vale a pena a gente ver de novo. É o tema de repercussão geral número 1389, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que tá criando uma grande confusão. Basicamente, o que ele tá tentando fazer é legalizar a fraude trabalhista, que é a pejotização. Pensa aqui comigo na própria palavra pejotização, ou seja, tornar PJ, transformar um trabalhador que deveria ter garantido todos os seus direitos em uma empresa, uma pessoa jurídica sem nenhum direito. Qual é o nome que a gente dá para esse tipo de coisa? Fraude. O empresariado brasileiro sempre odiou a legislação trabalhista, mas nunca conseguiu acabar com ela. Por quê? Ainda que eles financiem a campanha da maior parte do Congresso Nacional, os parlamentares sabem que se acabarem com os direitos trabalhistas, eles nunca mais serão eleitos pra nada, nem pra síndico. Daí vem o STF pelas mãos do relator e diz, deixa comigo. Mas qual que é o plano do Gilmar? Ele quer 3 coisas. Primeiro, ele quer universalizar a possibilidade de pejotizar, ou seja, quer liberar geral, deixar que o garçom, caixa de supermercado, professor, ou seja, todo mundo possa ser uma pessoa jurídica sem direito a nada. Nem a 13º, férias, convenção coletiva, nada. Depois, considerando que o trabalhador abriu uma PJ, então pro Gilmar trata-se de uma relação entre 2 empresas. De um lado, por exemplo, uma faculdade de direito que funcione, sei lá, em Brasília. E do outro, o coitado do professor que teve que abrir uma PJ para poder ser contratado. Qual a conclusão que o Gilmar chegou? Se é uma relação entre 2 empresas, então a competência é da justiça comum e não da justiça do trabalho. E por fim, ele quer a aplicação de uma regra de ônus da prova que torne impossível que o trabalhador consiga acessar seus direitos por meio do poder judiciário. A consequência seria basicamente o fim do trabalho formal e com isso o fim dos sindicatos, da justiça do trabalho, do próprio sistema de seguridade social brasileiro. Ou seja, o INSS simplesmente iria quebrar, que seria horrível para o povo brasileiro, mas ótimos para os bancos, né? Principalmente aqueles que financiam convescotes que discutem o futuro do país em terras além mar. Esse golpe da pejotização é mais velho do que andar para trás. Faz décadas que todos os dias chegam na Justiça do Trabalho vários casos em que o empregador, para sonegar os direitos sociais, condiciona a contratação do trabalhador à abertura de uma PJ. Daí, óbvio, a Justiça vê que se trata de fraude e reconhece todos os direitos que os patrões quiseram tirar do trabalhador. Só que, desde abril de 2025, todos os processos que tratam de pejotização estão suspensos por decisão do Gilmar. Então, basicamente, a situação é a seguinte: se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Mas tem um detalhe: se a gente unir, o bicho foge. Eu peço então para os ouvintes do Medo e Delírio seguir lá no Insta o perfil da Frente Nacional contra a Pejotização, que é @frente_1389, para acompanhar notícias desse que é o principal ataque aos direitos dos trabalhadores do Brasil que a gente já viu. Valeu! Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma
200 baseados! Muita gente, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Anos. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos. Carta ao ouvinte. Caro ouvinte, se essa merda aqui existe, a culpa é sua. É você, com a sua tolerância auditiva e o apoio que você deu, através dos tempos, nas plataformas de apoiamento e, mais recentemente, metendo-lhe um pix recorrente no medo e delírio em Brasília@gmail.com, que permite que essa desgraça aqui continue funcionando. Então, por todo esse tempo de dedicação e paciência, nós agradecemos. Muito obrigado, ouvinte. Tu é foda pra caralho.